Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Fazei preparativos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Jesus, Lucas 22:12. Aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isto ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno, certamente numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo, cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da vida orgânica. O homem espiritual espera o mestre divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse inibir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessaram, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso direito. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Muita paz nos corações. Amém. Então, nós estamos estudando orientação do nosso grande mestre Allan Kardec a respeito dos espíritos levianos. Entenda que são esses espíritos levianos que geram também desrespeitos, que tentam se filtrar o tempo todo dentro da casa espírita. Na verdade, não é só casa espírita, não. Onde tem alguma coisa séria, eles tentam entrar para fazer bagunça, desarmonizar as coisas. Sabe? Na casa espírita não é diferente. Então, eu acho importante a gente ter uma boa descrição desses irmãos, porque eles também estão ao nosso lado o tempo todo esperando uma brechinha para poder tentar penetrar em nosso campo mental. E isso faz parte da nossa natureza, porque se nós estamos no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem, é porque em nosso coração também existe um pouco de leviandade. E acho que as pessoas têm que ter o bom senso para poder enxergar isso, porque se você não enxergar, você já vai ser automaticamente manipulado por eles. A gente sempre fala aqui no livro Filhas da Obsessão, ele é muito instrutivo nesse sentido, sabe? Todos nós temos nossas falhas. Sexo, narcisismo físico, moral, poder e dinheiro, todos nós temos. O importante é você estar vigilante para que você não caia novamente nessas falhas. Do mesmo modo, isso serve para a leviandade. Existe um certo grau de leviandade em todos nós. E não adianta você querer se mostrar como não teme, porque se você faz isso, você já se entregou. Entende? Você está sendo aquele cego que não quer se enxergar. Muitas vezes a gente fica ainda com um certo apetite, um certo desejo de praticar essas coisas. É por isso que a gente está fazendo um estudo um pouquinho mais instrutivo, né? Nesse sentido, porque eles aproveitam nossas falhas para que a gente caia nisso, sabe? Então você procure ser um pouco vigilante, porque você vai ser convidado o tempo todo. Imagina assim, se a maioria vive fazendo isso aqui na Terra, dentro da tua casa, dentro dos parentes, no teu trabalho, você vai ter pessoas desse jeito. E o tempo todo vai chegar mensagens, orientações, sugestões, pedindo teu comentário também a respeito disso. Então, você tem que estar bem prevenido para saber dar limite. Entende? Porque o limite, quando você reconhece um problema e você começa a dar limite, é o primeiro passo na direção de você se corrigir. Entende? A gente sempre fala, primeiro você reconhecer que tem um problema, depois para você se controlar para não dar asas para aquele problema, e depois que você se controlar, você ter a atitude nobre de fazer algo edificante em cima daquele problema, entende? Então você tem que dar limite para a coisa, entende? E tem que ser um limite consciente, entende? Você tem que ter consciência daquilo que você está realizando, entende? Isso é assim até que eu senti a emoção de fazer esse troço, sabe? Mas não é isso que eu quero mais para a minha vida. Entendeu? Eu quero fazer algo de melhor.
Então, é uma atitude muito simples, entende, que a gente tem que fazer quando a gente é sugerido para isso. Então, a gente viu a respeito aqui da leviandade, né, que Kardec nos diz, que eles são ignorantes, maliciosos e refletivos. Eles não gostam de pensar e refletir nas coisas. Zombeteiros, metem-se em tudo. A tudo responde sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, induzir maldosamente ao erro por meio de mistificações e espertezas. A gente viu a semana passada a respeito de mistificações, né? E hoje a gente vai ver um pouco a respeito de espertezas. Então, mistificações quer fazer crer em mentira ou ilusão, enganar ou iludir. E esperteza, ação, método, procedimento aético, desonestos, para iludir de boa fé, para iludir a boa fé de alguém e obter com isso ganhos e vantagem. E isso aqui é o que pega, sabe? Porque todo orgulhoso gosta de ter ganhos e vantagens. Porque na verdade o orgulho ele nasce justamente disso, entende? Da pessoa querer se destacar dos outros de uma maneira enganosa, de uma maneira que não é honesta, de uma maneira mentirosa. Então, como a gente gosta de se destacar, a pessoa gosta também, além de se destacar na coisa, de levar vantagem, de ter alguma coisa, benefício utilitarista em cima disso, sabe? E aí a gente entra com essa palavra utilitarista, porque o utilitarista é aquele que faz uma coisa pensando no que vai receber, sabe? É mais ou menos isso aqui, entendeu? Ele faz alguma coisa, a ética, que foge de princípios éticos, porque ele quer o benefício e o destaque de alguma coisa, para que vai enaltecer o seu orgulho e ele sentir vaidade com isso. Então, você não pensa que isso é uma coisa rara, não, isso é uma coisa comum. Se você for ver, muitas das pessoas em volta de você vêm com brincadeiras, vêm com coisas, vêm com sugestões também, para te tirar desse caminho ético, para que você também tenha alguma vantagem nisso. E aí a gente tem que saber dizer não. Não, é simplesmente o que a gente tem que saber dizer. Porque presta bem atenção, né? Eles vão se basear tanto no proceder, quanto no método, quanto na ação, em coisas que fugem da ética. E aí você veja o tanto que é comprometedor. Porque quando a gente sai do primarismo, quando a gente sai do princípio espiritual para ser rotulado como espírito, além do instinto que a gente já tem do mundo material, a gente ganha a inteligência, que é a capacidade que você tem de pensar, de abstrair e de ter deduções. Você sai do princípio de instinto, que é tome lá da cara. Instinto é isso, estou com fome, como. Estou com sede, tomo água. Não, quando você ganha inteligência, você diz, estou com fome, vou comer. Mas vou comer o quê? Entende? Você abstrai, você pensa algo mais. Eu vou comer o quê? Vou querer comer macarronada, vou querer comer uma picanha, seja lá o que for, tá entendendo? Você escolhe coisas, sabe? Então, quando você ganha a inteligência, você sai do princípio espiritual para ser espírito, essa inteligência traz com você 3 níveis de consciência. A consciência do amanhã, porque você consegue abstrair pensamentos sabendo que amanhã você vai ser um espírito. Existe algo mais na matéria do que propriamente a matéria. Você vai sobreviver à matéria. Essa consciência do amanhã é o que vai fazer você pensar em Deus. Eu sei que eu tenho um Deus, um Pai Criador, um Deus que é imaterial. Você vê que desde o primitivismo, os seres primitivos cultuavam deuses, né? O barulho, o trovão, o relâmpago, eles cultuavam. Para eles era um Deus, algo que protegia eles, extramaterial. Aqui eles estavam vinculados e queriam a proteção para continuar junto desse poder. Sabe? Então, você tem essa consciência do amanhã e depois você tem a consciência ética. E é aqui que eu quero chegar. Então, todos nós temos essa consciência ética desde quando você penetra na atividade da inteligência do pensamento.
À medida que você começa a viver e abstrair pensamentos, começa a formar ideias, você começa a ter a noção do que é certo e do que é errado. É daí que nasce a ética da gente. Você saber o que deve e o que não deve fazer. O que vai fazer, o que traz o bem e o que traz o mal. Então, todos nós temos esse código em nós. E o que é mais bonito é que a neurociência hoje sabe justamente o local do cérebro onde está esse código deontológico em cada criatura. E é bonito fazendo experiências, mostrando sugestões para as pessoas. E é aqui que eu quero que vocês ficarem para pensar, de um trabalho, eu já falei para vocês, e torno a falar, é o quanto vale a tua alma, o nome desse trabalho. E que eles colocam pessoas numa máquina de ressonância funcional e dão ligeiros problemas para que eles resolvam. E quando as pessoas resolvem, usando essa área deontológica, ética, que fica registrada, depois eles passam novamente na máquina, oferecendo propostas para que eles fujam desse princípio ético. E as pessoas que trabalham essa área, elas não vão atrás, mesmo tendo benefícios, mesmo tendo ganhos e vantagens, oferecem dinheiro para que a pessoa mude de opinião, elas não mudam. Em contrapartida, das pessoas que tomam decisões com atitude utilitarista, fazendo cálculo, para ter já algum ganho no começo, quando é oferecido para ele alguma vantagem a mais para que eles mudem de opinião, automaticamente eles mudam, sem constrangimento nenhum, porque eles não agem nessa área onde está a ética. São pessoas que vivem só de vantagem. Eles deixam essa área excluída da sua atividade pensante. Porque é muito bonito. A máquina ela mostra você elaborando pensamento, usando o seu pré-frontal, que é onde você está tomando decisões e fazendo planejamento, que é o que a gente estuda aqui na segunda-feira. E nessas decisões e planejamentos que você está tomando, à medida que você vai pensando, vai vindo estímulo para essa área deontológica, tendo que ela acende mais, ela acende menos, à medida que você vai elaborando pensamento. Então você vai elaborando e vai consultando em você mesmo aquilo que você sabe que é bom e que deve ser feito. E por que é importante a gente saber disso? Entende? Porque isso existe em todo mundo aqui na Terra. É só você querer acessar. Mas uma coisa é certa, sabe? Por mais que você queira bloquear essa área, ninguém consegue fugir de si mesmo. Se tem uma coisa que você não consegue fugir, é da sua consciência divina. Porque essa joia rara Deus deu para você, para que você se direcione até o coração dele. É essa estrada que meu espírito vai ter que percorrer. Ser uma pessoa consciente. Então, eu tenho a consciência de futuro, eu tenho essa consciência ética e tenho a consciência moral, que é eu saber que eu vou ser responsável pelos meus atos. Então, esses três níveis de consciências, eles trabalham em conjunto. Por mais que eu queira bloquear um, não tem como, entende? Ele vai acender automaticamente cedo ou tarde, entende? Porque você sabe que você vai ser responsável pelos seus atos. Então, esses irmãos que agem desse jeito, estejam encarnados ou desencarnados, ou nós mesmos, quando fugimos dos nossos princípios éticos, entende? Quando a gente vacila em nossa responsabilidade, sabendo que vamos ter que responder sobre os nossos atos, entende? Toda vez que a gente faz isso, a coisa complica. Porque a responsabilidade, ela nunca vai deixar de ser vigente aos nossos olhos. Nunca, nunca. Você boicota a consciência, mas a responsabilidade chega. Ser responsável é você ter a obrigação de responder pelos seus atos, pelos atos dos outros e por tudo que lhe foi confiado. Então, por mais que eles queiram ser irresponsáveis, eles sabem e sentem
que o que eles estão fazendo é errado. Eles sabem e sentem que vão ter que responder pelos seus atos. E não tem como eles fugirem de si mesmos. Então eles continuam, muitas vezes, sendo manuseados por entidades malignas, entende? Que tentam anestesiar esses fulcros da consciência dele. Entende? Mas isso tudo tem um limite. Porque essa energia viciante, como qualquer vício, ele se cansa por ele mesmo. Todo vício, seja ele qual for, esse cansaço a gente chama de tédio. A pessoa entra em tédio, entra em exaustão. O que é interessante, sabe? Porque quando eu começo a praticar um vício, a energia que eu sinto do prazer que aquele vício me dá, que é uma grande ilusão, é algo que me traz uma certa alegria daquilo que eu estou fazendo. Mas quanto mais eu vou entrando no vício, menor vai ser a minha capacidade de sentir essa alegria. Chega ao ponto que você se torna uma pessoa automática de praticar o vício e não sentir mais nada. É aí que nasce o tédio. Você se cansa de insistir e aquilo não te dá mais prazer. Entende? Todo o sistema nosso de recompensa acontece isso. Ele entra em fadiga por ele mesmo. Então esses irmãos, eles são muitas vezes obsidiados, eles são obsessores e são obsidiados em entidades mais malignas do que ele. Mas eles cansam em si mesmos e vão cair na realidade, porque quando ele vê que não tem mais benefício nenhum, ele começa a pensar: e agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Aí vem a responsabilidade. O que é que você fez? O que é que você praticou? Você vai ter que responder por isso. Não tem como você fugir de si mesmo. E aí entra a fase de desespero. E é um desespero muito cruel, sabe? Porque aí eles tentam se enganar consigo mesmo e não tem mais como fazer. E é nessa hora que ele cai em si, que o tédio chega, e que as energias viciantes se acabam, que eles começam a vislumbrar novamente sua consciência de futuro. E eles vêm pedir perdão a Deus pelas bobagens que fizeram. Então, que a gente compreenda isso, porque a gente vai ser sugerido a ter vantagens. A gente vai ser sugeridos a fugir dos nossos princípios éticos. A gente vai ser convidado por atitudes morais dos outros a que a gente acompanhe eles nessas condutas equivocadas da vida. E a gente tem que saber dizer não. Embora você possa até estar sentindo certo prazer, embora você esteja até sentindo uma certa emoção por aquilo, diga não. Porque é a melhor coisa que você faz. Eu digo isso pela minha própria vida, sabe? Quando eu era um moleque que eu via as pessoas fumando, eu tinha uma atração muito grande por aquilo. Hoje eu sei que essa atração não é dessa vida. São coisas de vidas passadas. Eu acho que eu já fui um bom tabagista, várias encarnações sucessivas. Vai gostar da coisa assim, sabe Deus da onde, porque é uma coisa impressionante. Então eu via aquelas coisas e sentia aquela atração. Minha mãe dizia: não faz isso é chupeta do capeta, e assim por diante. Então, para a gente se afastar dessas coisas. A gente sabe o que é certo. A gente confia no modelo que está nos ensinando o que é certo. Nos convidando a ter disciplina. Que é como a gente fala aqui, a disciplina tem os 3 braços, né? A fonte, o conteúdo e você, para se educar nessa fonte e nesse conteúdo. Então a gente respeita a nossa mãe, a gente sabe o conteúdo que ela está dando, entende? Mas aí vem falta a autodisciplina, é você não saber educar suas emoções, seus impulsos e sua atitude, seu comportamento social. E quando a gente não sabe trabalhar esse comportamento social, esses impulsos, que é o que eu estou falando para você, era coisa de vidas passadas, era impulso mesmo, entende? Se você coloca um troço na boca uma vez, dançou, porque você reativa um circuito lá dentro, entende? E que foi prazeroso ontem, que você sente toda aquela energia prazerosa de novo.
Era melhor que não tivesse feito, porque depois que você faz, aí a coisa complica. Vai ser preciso muito trabalho, muito convencimento de você mesmo, entende? A saber ter essa autoeducação. Principalmente quando você é médico e sabe os males que aquilo te faz. Então, isso acontece comigo, acontece com todo mundo, porque eu também sou uma personagem do planeta de provas e expiações. Em mim ainda existe mais mal do que bem. Em mim ainda existe parte de leviandade. Com certeza, as encarnações anteriores eu fui muito mais leviano do que fui hoje. Entende? Mas hoje, tendo essa consciência que a doutrina nos dá, e que eu sei e respeito o modelo, que é a doutrina. Eu sei, me aprofundo e entendo no conteúdo, que é a mensagem. Para que isso venha fazer parte de mim. E eu, usando a minha autodisciplina, vou ver as minhas propensões para o lado negativo da vida e dizer, não é mais isso que eu quero. Eu quero realmente fazer algo diferente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Você tem que ter essa consciência, porque é você fazendo esse julgamento da sua própria realidade, que você vai fazer juízo de valor dos seus atos e dizer, eu quero ser melhor. Isso é que é uma pessoa consciente. Por isso que o Jung fala uma frase muito bonita, que até o homem se tornar consciente, o inconsciente vai comandar a sua vida e ele vai chamar isso de destino. Então, quando você vê a pessoa dizendo, é meu destino, é porque ele não foi uma pessoa consciente. Ele se entregou para a inconsciência da vida dele, onde as pulsões, os impulsos, as emoções e os comportamentos sociais do ontem, ele está querendo reviver todos eles na vida presente. Em vez de procurar se modificar para ser um espírito melhor, não. Ele quer reviver o ontem na vida do hoje. Então, entenda, nós temos uma certa leviandade. Eu, quando cometi o erro de fumar, eu fui leviano. Entende? E assim é para qualquer vício. Entende? Qualquer paixão que você esteja se entregando, você está sendo leviano. Então, cuidado, porque você vai se libertar disso quando você, vendo que não vale a pena ser esperto, não vale a pena fugir da sua consciência. Acenda isso na tua cabeça. Isso faz parte de você quando você quer refletir, quando você quer analisar, quando você quer meditar, quando você quer abstrair. É essa parte que a gente chama do que a gente estudou aqui anteontem, na quarta-feira, a respeito da rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão é algo que está ganhando um espaço muito grande na neurociência, entende? Porque ela explica o comprometimento dela diante de várias situações, inclusive de todas as doenças psiquiátricas de uma maneira geral. Entende? Desde os transtornos de personalidade, neuróticos e psicóticos, etc. E tal, todos eles têm uma deformidade nessa área. Entende? E as áreas que estão mais envolvidas, entende? É o nosso pré-frontal. É a região do cíngulo posterior, que é onde estão muitas emoções da gente e memórias de emoções. E essa área ética da gente também, que é muito importante. Quando você ativa essa rede de modo padrão, através de pensamentos, em momentos em que você está relaxando, em que você pensa em você, pensa nas suas emoções, analisa os seus autoconceitos próprios, entende? A autoimagem sua. Quando você quer analisar e entender as emoções dos outros, quando você quer analisar e compreender os pensamentos dos outros, entenda, e não é difícil você querer compreender o pensamento dos outros, porque quando você lê um livro, você está compreendendo o pensamento de outro. Uma pessoa, quando lê um livro, lê uma mensagem, não entende, ela não compreende o pensamento do outro. Ela é tão egocêntrica que ela só compreende ela mesma, está entendendo? O outro não incomoda ela. Então você pode fazer isso. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você reflete, quanto mais você quer aprender, mais você compreende o pensamento do outro. Então o outro, quando vier falar algo para você, você vai entender. Porque é duro às vezes, a pessoa que não entende o pensamento do outro, o outro fala, então não sai do outro, entende? Não entende, não fica a coisa, não integra, entende? Por quê? Porque essa rede de modo padrão dele está defeituosa. É nessa rede de modo padrão que está memórias do meu passado, planejamentos do meu futuro, entende? É nela que eu vou entender as histórias narrativas, entende? Então, harmoniza isso. E só tem um jeito de você harmonizar isso, entende? É você sentar no canto, ou deitar no canto, entende? Esquecer
o que te chega de fora, esquecer as percepções do corpo, para que a tua inteligência, tua mente, pense. E você pense no que você está pensando. A gente chama isso de metapensamento. Você pensar no que você está pensando, porque gosta de pensar coisa melhor e desenvolver coisa melhor em você. Já imaginou a beleza disso? Porque é esse pensar no que você está pensando que essa rede vai entrar em funcionamento. E entrando em funcionamento, você tem a chance, a oportunidade de equilibrar, harmonizar essa rede, sabe? Então, se você fere essa rede, se você foge dos seus princípios éticos, dançou, se comprometeu, você afetou algo que é sublime em você, que Deus te deu para que você cresça como espírito encarnado, usando a sua alma para trabalhar coisas novas. É a única maneira que você vai ter de você lembrar dos seus propósitos existenciais que você tinha antes de encarnar. Não existe outra coisa. A gente traz em semente isso para elas desabrocharem aqui. Então, quando você pensa no seu pensamento e você trabalha coisas positivas, pensando no seu pensamento em coisas éticas, em coisas corretas, analisando sua conduta moral, analisando a sua autoimagem, quando você pensa nas condutas sociais que você está vivendo, no comportamento dos outros, na empatia cognitiva, na empatia afetiva, entende? Quando você pensa em relações ao seu passado, as coisas que você está planejando para o futuro, que você planejou e que ainda não realizou, você pensando isso tudo, você está extraindo de você propósitos existenciais que você trouxe de lá para cá. Porque, entenda, a memória espiritual, ela é um pouco diferente da memória física. Uma está no perispírito e a outra está no cérebro da gente, sabe? Você não vai ser usando a memória do cérebro do meu dia a dia que eu vou extrair a memória espiritual minha. Não é. Eu tenho que me acender como espírito, trabalhar como espírito, para que essa memória espiritual minha venha trazer luz para a personalidade atual e eu fazer coisas melhores e trabalhar memórias humanas melhores para que eu leve quando chegar no mundo espiritual. É esse movimento, entendeu? Trazer de lá para cá, trabalhar aqui para quando eu voltar, aquilo ali ser edificado em mim como espírito. A gente precisa fazer isso, sabe? Então, os nossos amigos que ainda não conquistamos, que querem nos enviar do caminho do bem, entende? Eles vêm muito sabiamente trabalhar isso aqui. Eles te oferecem vantagens, ganhos, para que você esqueça princípios e vá atrás de qualidades humanas. E se você cai nisso aí, entenda que isso é um processo íntimo nosso. Você termina caindo no narcisismo. É por isso que eu sempre falei para vocês e torno a repetir. Das 4 topes verdades, a mais delicada que tem é o narcisismo. E em cima disso, entende? Não vou falar nem narcisismo físico, todo mundo vê. A paixão que a pessoa se encanta pelo corpo dela mesma, é o verdadeiro eros mesmo, entende? Que do narciso, né? Então, eu estou falando do narcisismo, é moral. Narcisismo moral que é isso, que seus princípios éticos são comprometidos. São esses irmãos, entende? Que têm uma facilidade imensa de chegar perto de nós, porque nós já temos essas falhas de vidas passadas. E se você não é uma pessoa consciente que pratica esse autoconhecimento com você mesmo, entende? Você já se comprometeu. A vigilância que a gente precisa ter é algo contínuo e ininterrupto. Para você melhorar de qualidades morais, compreenda o que vai trazer luz para a moralidade, que é a ética que está exclusivamente do ponto de vista mental sendo trabalhado, para que eu trazendo a ética para ser exercitada, eu
construa a moralidade na minha vida. Moralidade é o que eu faço, ética é a elaboração do pensamento no caminho do bem, do belo e do bom. Entende? É isso que eu tenho que você tem que entender. Ética você não vê, ética você trabalha mentalmente. O que você vê são atitudes morais. Então entenda, quando ele fala aqui aético, é porque ele está trabalhando exclusivamente na tua mente. Entende? Ele está trabalhando qualidades e ferindo princípios que você sabe, princípios do bem, do belo e do bom. Entende? Toda vez que você fere um princípio desse, do bem, do belo e do bom, sua ética está sendo comprometida. E essa ética, entenda, é isso que eu quero que você compreenda, fica registrada no teu cérebro físico, meu. Você cometeu esse erro, entenda, isso vai ser levado para o seu cérebro perispiritual, isso vai fazer parte de você. E isso é extremamente grave. Para você ver o tanto que isso é grave, tem uma questão no Livro dos Espíritos, em que Kardec fala a respeito da idiotia. Mas o que é que causa criaturas nascerem desse jeito? E ele fala aqui, o que causa são as pessoas que padeceram de grande atitude de orgulho, de inutilidades, ou deliberadamente usar a sua inteligência no caminho do mal. Feriram princípios éticos. Então a gente vê uma avalanche de gente nascendo aí com tudo que é deformidade no seu exame neurológico evolutivo do ponto de vista mental. É hiperatividade, é síndrome de Down, é retardo, entende? É autismo, são coisas que estão... É uma avalanche que chega hoje em dia na sociedade. E todo mundo fica se perguntando de onde é que vem tanto isso, de onde é que vem tanto isso, entende? E fica correndo atrás, não, é a quantidade de alumínio que tem na vacina, não sei o que, fica inventando coisa, porque não tem coisa. Na verdade, não, são almas doentes que estão sendo esvaziadas nas regiões trevosas e umbralinas, para ser dada para elas mais uma chance de continuarem aqui na Terra. Elas não conseguem ter ética, nem moralidade. Elas enxergam só o umbigo delas. É só o prazer que elas têm com elas mesmas. E é isso que estão mostrando para a gente. É porque em encarnações anteriores e no mundo espiritual viveram desse jeito. E no fundo, eles têm medo. Porque eles sabem que o futuro vai ter que acontecer com eles. Quanto maior a consciência, maior a responsabilidade. E quando eu digo isso, entenda que eu falei no começo, que todos nós começamos a ter consciência quando você ganha o princípio da inteligência. Olha a consciência que você já tem do que é certo e o que é errado, de cada encarnação que você teve, que foram inúmeras e incontáveis. Não adianta você dizer, mas eu não sabia. Sabia. Tinha consciência. Mas eu não fiz porque queria. Fez porque quis. Você tem a liberdade. E aí que está a beleza da lei de liberdade. A lei de liberdade é uma das coisas que eu me encanto cada vez mais que eu estudo aquele troço, sabe? Eu vou estudando e eu me empolgo com aquele troço. Você tem a liberdade entre o que você pensa e o que você faz. Entre o que você sente e o que você faz, você tem a liberdade de pensar de como você vai agir. Esse é o valor da inteligência, que o animal não tem. Ele não tem essa liberdade de pensar no que ele vai fazer com aquilo que ele está sentindo. Mas nós temos. E o que é que a gente está fazendo com essa liberdade? Se entregando para a libertinagem. Porque é isso que essas criaturas são. Libertinos. Sabem o que é certo e fazem questão de fazer o que é errado.
fazer porque era obsidiado, foi obsidiado porque quis. Você se entregou para essa obsessão porque você sentia prazer por fazer isso com os outros. É aí que estava o teu desejo, o teu prazer. Não tem justificativa. Você pode querer explicar, mas justificar jamais. Você às vezes explica para continuar tentando se iludir, mas não consegue se iludir eternamente, porque uma hora você entra em tédio, você cansa, você se fadiga, porque aquilo que te era prazeroso passa a não te dar prazer nenhum. Você se torna um verdadeiro um objeto automático, viciado em fazer a coisa errada sem sentir prazer. E não existe nada mais triste do que isso. É o que aconteceu, por exemplo, no livro Libertação com o nosso irmão Gregório. Ele tinha a revolta contra o Cristo, porque fez tudo errado quando estava encarnado. Tudo errado mesmo, entendeu? E queria ter levado aqui da terra as qualidades humanas, os títulos humanos que ele ganhou, fazendo tudo errado. Queria ser reconhecido lá desse jeito. Então ele, numa atitude de revolta, ficou 800 anos insistindo em querer fazer errado. Chega uma hora que entra em tédio. É o que a Matilde falou para o nosso amigo Gúlio quando ele veio cumprir a missão dele. Noto que nos últimos 50 anos ele está entrando em tédio. Então, acontece com ele, acontece com todo mundo, porque entenda como é que você quer ser melhor do que o seu Criador. É ser muito arrogante e prepotente. Como você quer fugir das leis daquele que criou a lei? Não tem como. É você querer viver de ilusão. Entende? Então sai desse mundo ilusório. Esse Pai que te criou deu a consciência para que você use dela para progredir. Não queira você desejar retroagir, porque jamais você vai conseguir. Você vai se comprometer mais e sofrer mais, mas regredir você não vai. Ninguém vai. Mesmo você querendo, dizendo que está deixando os outros em forma de ovoide, que está prejudicando, que aquilo vai subir. Não, de jeito nenhum. Ele encarna, sai do monoteísmo, volta a pensar em ter um corpo espiritual igual a todo mundo, como sempre teve. Ninguém consegue regredir. Ninguém. É ilusão. Então sai dessa pretensão. Deixa de ser bobo. Aprenda a fazer o que é certo. Porque insistir no erro já não é ser bobo, é ser burro mesmo, tá entendendo? E essa palavra às vezes até incomoda vocês aqui. A mim não incomoda nada, porque na minha terra a gente usa de maneira muito boa, muito gostosa. Mas é burrice você ser teimoso. Você insistir naquilo que você sabe que é errado é você ser teimoso. E teimosia é burrice na terra da gente. E é burrice mesmo. Não tem outra palavra. Agora você insistir no que é certo, isso não é ser teimoso. Isso é ser perseverante. Isso é tentar no caminho correto do reino. Então, cuidado com isso. Prime por coisas éticas. E você, quando quer ser uma pessoa que quer vencer sua leviandade, você vai estudar o que é ético. Você vai estudar o que é correto. Você vai saber o que é a prática do dever. Porque a ética te convida à prática do dever. Quando você vê uma pessoa que não cumpre com seus deveres, ela não é uma pessoa ética. Ela não é uma pessoa correta na vida. Quando ela sacrifica o dever dela para bajular os outros, pior ainda. Esse é que não presta mesmo. Esse é leviano com todas as letras maiúsculas. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Que nós ainda temos muito de leviandade. Mas que está ao nosso alcance educar essa leviandade. Então comece estudando coisas éticas, comece trabalhando deveres. Jesus, quando trouxe os mandamentos, pediu para que a gente fosse ético, para que a gente cumprisse deveres. Quando Jesus deixou o mandamento dele, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, seja ético, faça o bem dos outros, porque foi isso que eu vim fazer aqui na terra. Agora, quando você sacrifica isso em nome dos seus apetites grosseiros, ou em nome
das cumplicidades que você tem aqui na terra, paciência. Você é leviano. E junto de você não vai estar espírito bom. Vai ter só espírito leviano também. Muita paz ao povo. Façamos a nossa prece. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo uma derrocada moral. Hoje, guardamos na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temos-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje, compartilhamos com ele a afeição de esposo despótico e de um filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos este mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente e amiga de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústias, a fim de aprender a plantar o carinho e a fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que gostas. Ajuda aos que lhe partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri pelos que te ferem. E desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E seja quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da tua casa.